Imagine que você está a caminho de algum lugar quando de repente você vê um animal que precisa da sua ajuda. Você poderia simplesmente passar direto? Se não, este vídeo é para você. Hoje vamos mostrar os exemplos mais incríveis de quando os animais pediram ajuda às pessoas e as pessoas responderam à chamada. Isso definitivamente vai restaurar a sua fé na humanidade. Esse pobre servo não conseguia ver nada e tinha certeza de que estava sendo perseguido por um predador, mas acabou sendo um anjo da guarda pessoal seu. Um desajeitado bebê elefante caiu em uma vala e pensou que a sua família iria embora sem ele. Mas em vez disso, eles chamaram as pessoas para ajudar. Com a ajuda de uma escavadeira, os humanos conseguiram libertar o seu pequeno bebê. Essa mamãe elefante tem mais maneiras do que a maioria das pessoas que eu conheço, viu? Esse lobo estava faminto por muito tempo, então finalmente teve que pedir ajuda para um humano. E esse homem amável teve que agir rapidamente, então ele não hesitou em doar toda a comida que ele tinha. E essa pobre alma não vê o sol há 10 anos. Ninguém cuidou desse cavalo todo esse tempo, então os seus cascos cresceram até 1 metro. Provavelmente nunca mais seria capaz de andar sem sentir dor. Mas com a ajuda de pessoas carinhosas, agora ele pode até correr sob o sol quente. E esse cara com certeza sabia que o estacionamento não era um lugar para um gatinho morar. E assim o bebê encontrou seu novo pai amoroso. It looks like she was just born. Um pobre pinguim não teve chance contra um grupo de orcas. Sua única esperança de fuga acabou sendo algumas pessoas em um barco. Olha só como esse pobre patinho tá super aquecido. Coitado. Felizmente esse cara rapidamente percebeu o que fazer para salvar a vida desse bichinho. E agora ele pode se reunir com os seus irmãozinhos. Essa raposa decidiu roubar comida bem na frente de alguns pescadores. Mas o cara não ficou bravo porque viu como o animal estava faminto. Então decidiu compartilhar. Imagine o pânico que essas raposas devem ter sentido quando perceberam que a liberdade estava tão perto, mas não havia como sair. Tudo o que eles precisavam era de uma ajudinha, e esse cara não deixou nenhum deles em apuros. Esse ganso ficou preso entre algumas rochas enquanto tentava alcançar a sua família. Tudo que podia fazer era esperar por um milagre, e esse milagre veio na forma desta mulher. Uma cachorra desesperada implorava aos transeuntes que a ajudassem, mas esse cara foi a única pessoa que se deu ao trabalho de segui-la, e isso salvou 2 pequenas, mas importantes vidas. E agora eles são melhores amigos para sempre. Esses leões marinhos não tinham ideia de como ajudar o seu amigo que acidentalmente ficou com o pneu preso no pescoço e mal conseguia respirar. Felizmente, a equipe de resgate não demorou muito para encontrar uma solução. A última coisa que esse cara esperava ver na beira de um campo era um cachorro abandonado, mas ele aceitou o desafio. Este macaquinho ficou preso nas grades e seus pais não puderam fazer nada a respeito. Mesmo os socorristas não puderam ajudar por causa do pânico da mãe.
Mas não desistiram e encontraram uma maneira de libertar o pequeno. Depois de apagar o incêndio, um bombeiro notou esse gatinho inconsciente na casa. Ele poderia simplesmente ter passado por cima, mas ele sabia que toda vida vale a pena ser salva. Uma mulher encontrou uma calopsita muito desidratada no meio da estrada. E isso só pode significar uma coisa. I'll take you home. I hope you're okay. Agora, sua família tem mais um bebê feliz. Essa mulher encontrou uma mãe morcego debaixo de uma linha de energia, que pagou o preço final para salvar o seu bebê. Tudo que a mulher podia fazer era adotar a coitada e garantir que a sua vida fosse diferente. Little girl? Oh, yeah. Esse bezerro escorregou e caiu na forte correnteza de um rio inundado, e parecia que seu destino estava selado. Até que essas pessoas corajosas decidiram o contrário, e ainda conseguiram salvar o animal. Oh my God, I want to take him home. We can put him in the truck. We could put him in the truck. We can put him in the truck. Look at him. I got it. Esse carinha conheceu seu salvador mais animado de todos. Quando essa águia não conseguiu voar para o céu, esses caras perceberam que algo estava errado. Eles ajudaram, mas não foi fácil para eles confiarem um no outro. Mas rolou aí uma proteção. Depois de uma reabilitação, essa maravilha com certeza vai voltar a voar. A ovelha estava tão atolada na lama que mal conseguia se mover. Felizmente, as pessoas a encontraram a tempo e fizeram de tudo para salvá-la. Oh, well done. Oh, well done. Um policial ouviu os gritos de um cachorro infeliz que acidentalmente se enroscou em algum tecido, e o policial não hesitou em cortar. Depois disso, a alegria desse cachorro não teve limites. Essa tartaruga teve uma última chance de escapar de um enorme tubarão-tigre, e esses caras sabiam que tinha que ser feito. Esse filhote de urso perdeu a sua mãe e veio às pessoas em busca de comida. Então agora eles têm que cuidar dele. Olha só esse pequeno. Louco respeito aí por carregar todo um ecossistema nas costas. Mas junto com essa pilha de conchas, muitas vezes vem parasitas. Então esse homem limpa a tartaruga e também salva a sua vida. Para salvar esse elefante azarado que decidiu beber água de uma pedreira, os socorristas da vida selvagem tiveram que encontrar uma solução em comum. Eles tentaram várias escadas de fuga, até encontrarem a certa. Essas baleias quase chegaram ao mar aberto quando ficaram presas no gelo e começaram a entrar em pânico. As pessoas levaram 8 horas para libertá-las e impedi-las de sufocar nesse processo. Esse bebê vai certamente recordar esse dia como o dia mais feliz da sua vida. Agora volta aí para sua família. Baby Shark. Taran, taran, tan, tan. Essas pessoas pararam uma enorme manada de camelos no meio do deserto para salvar as suas vidas. Isso porque eles sabiam que não havia uma única fonte de água para os próximos 160 quilômetros. Se o dono da casa não tivesse chegado à casa a tempo, esse cachorro não teria durado muito no calor de 37 graus Celsius. Mas agora, essa coitada não terá que se esconder debaixo da casa nunca mais. Um safari foi interrompido quando o guia notou uma zebra deitada no chão. A pobre criatura estava muito desidratada, então todos ofereceram a sua própria água para salvar a vida do animal. Esse cara encontrou esses 2 filhotes de tartarugas marinhas e foi ajudá-los a chegar ao oceano. Ele pensou que eram os únicos, mas logo percebeu que havia mais uns bebezinhos perdidos.
Esses caras descobriram uma foca bebê que foi cortada do oceano e exausta demais para encontrar o caminho. Mas assim que eles a trouxeram para a água, o filhote imediatamente ganhou vida. Essa esposa ficou presa em uma roda de uma maneira bastante infeliz enquanto procurava comida. Então as pessoas não tiveram escolha a não ser levá-la a profissionais. Esse crocodilo caiu em um poço vazio e poderia ter ficado preso lá para sempre. Mas essas pessoas corajosas decidiram lutar por sua vida. Não importa quem acredita na evolução e quem não acredita. Quando está calor lá fora, todos temos que nos hidratar da mesma forma. Mas aquele segundo ali está realmente agindo como um humano. Para não ficarem muito desidratados, às vezes até pássaros poderosos precisam pedir ajuda às pessoas. Imagine como é para uma mãe ouvir o choro do seu filho e não poder ser capaz de ajudar. Ela estava certa de que o homem estava lá para fazer mal para o seu bebê, mas ela estava errada. Come on then. Come on. Look. Here you are, look. Good boy. All right. Boy, come on. Come on. He's a good boy. Go and protect your baby. You feeling a bit calmer? Depois de um bombardeio, o homem que morava aqui perdeu tudo. Seu cachorro nem teve tempo de sair correndo de casa. As chances eram pequenas de que o cachorro ainda estivesse vivo, mas os salva-vidas não perderam a esperança. E então, um milagre. O dono de um abrigo para animais foi ver o porquê seus cães estavam latindo e ouviu um gatinho chorando por ajuda. Parece um final feliz, mas se ele não tivesse decidido voltar no dia seguinte, esses dois não teriam sobrevivido. As coisas não poderiam ficar pior para este cão abandonado. Então ele foi eletrocutado. Os 5 minutos seguintes de sua vida foram críticos, mas ele conseguiu. Olha! Caraca! Nós não sabemos como esta vaca acabou nesse lugar, mas sabemos que teria sido impossível tirá-la de lá sem equipamento pesado. Felizmente, estes trabalhadores não tinham medo de parar o que estavam fazendo e ajudar. Dois filhotes e sua mãe poderiam ter se tornado uma refeição para uma matilha de lobos, se não pela coragem de um silvicultor. Nie! Zostawcie! Algo assustou tanto este canguru que ele passou a noite sentado na água. Ele não conseguia mais se mover devido à hipotermia e as pessoas tinham que levá-lo adiante. Olha como ele não quer deixá-los ir. Oh, he's thanking you. Veja esta enorme barbatana. Ela pertence a uma baleia de 10 toneladas que ficou presa na lama em águas rasas. Ela não teria durado até que a maré voltasse, então essas pessoas amáveis ficaram com ela. Congelar até a morte é um destino terrível, mas estes burros milagrosamente sobreviveram à noite com menos 40 graus Celsius. Devolvê-los aos seus donos anteriores estava fora de questão, mas pelo menos agora eles terão uma nova casa. Veja, estes elefantes bloquearam o caminho das pessoas para pedir-lhes ajuda. Eles, de alguma forma, perceberam que um veículo era a única coisa que poderiam tirar o seu bebê de 8 meses de idade do poço. A maneira como ele correu imediatamente para a mãe dele só parte meu coração. Os humanos não deveriam interferir na vida selvagem, mas quando este abutre da montanha ficou sem uma mãe, as pessoas decidiram arriscar. Durante 136 dias, eles alimentaram o pássaro com um zangão até que ele pudesse voar por conta própria. Mamãe zangão, não é mais necessário. Esse cara não conseguia pensar em outra maneira de salvar essa raposa, a não ser jogando uma corda até ela. Aparentemente, este é o Einstein das raposas.
Este casal viu um koala no meio da estrada, cuja casa tinha sido completamente destruída pelo fogo. Eles decidiram levá-lo com eles em uma viagem única na vida, para um lugar que se tornaria sua nova casa. Essa cachorra doente implorou por ajuda de cada pessoa que passou, mas todos a empurraram para longe por causa de como ela era. Todos, exceto este cara. E ele sabia que esta boa menina podia ser curada e que ela valia a pena. Don't do it. Don't do it, don't do it. Oh, okay, she's doing it. Quando essa mulher correu para ajudar o canguru, ela não entendeu completamente algo incrível que ela estava fazendo. Um bebê de 7 meses estava lutando na bolsa da sua mãe e agora terá uma nova mãe. Nós não temos ideia de como este bode acabou nas linhas de energia, mas uma coisa é certa, sua vida estava inteiramente nas mãos dessas pessoas. Eles tentaram derrubar o animal, mas falharam e foram direto para o plano B. Então você tem idade suficiente para ter filhos, mas quando se trata da sua casa, você imediatamente chama a mamãe para pedir ajuda. Um ganso sem bico não pode comer, mesmo que a comida esteja bem na frente dele. Mas esta pobre coisa tem sorte de ser o primeiro ganso da história a ter um bico impresso em 3D. Este pequeno golfinho não era forte o suficiente para lutar contra as ondas, mas então este homem lhe deu uma mãozinha. Acredite ou não, este alce aproximou-se dos humanos por conta própria para pedir água. E ele estava com sorte. Esta pequena raposa estava em sérios problemas e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela foi para a estrada esperando que os humanos ajudassem e funcionou. Observe como este homem salva um pássaro bebê da sede. Momentos como este fazem o meu coração derreter. Imagine que você é uma grande cobra e vai até um cara para beber. E ele lhe dá um banho. Algumas pessoas são idiotas. A ilha onde uma girafa chamada Ziwa viveu toda a sua vida estava afundando rapidamente na água repleta de crocodilos. A melhor solução era escoltar o animal para um lugar seguro em uma jangada. A equipe de reserva da Ruco vinha planejando essa operação de resgate há vários meses e funcionou. Se você acha que câncer é apenas uma coisa humana, confira este tucano da Malásia de 22 anos chamado Jerry. Uma pequena rachadura no bico dele acabou fazendo com que tudo tivesse que ser removido. Os médicos conseguiram fazer uma prótese e foi um ajuste tão bom que o pássaro até tingiu de amarelo com o pigmento especial da sua cauda. Todos tinham certeza de que esta cachorra estava apenas grávida, mas acabou que quase 10 litros e 3 galões de líquido tinham se acumulado dentro dela. Felizmente, uma pessoa realmente notou e foi capaz de conseguir alguma ajuda para o animal. Basta ver como esta multidão de estranhos se reuniu quando uma baleia de mais de 10 metros, de repente, deu à costa. Momentos como este restauram a minha fé na humanidade. Um atropelamento com um caçador furtivo custou a esta águia seu bico, juntamente com sua capacidade de comer. Mas uma consulta com alguns médicos cuidadosos deu ao pássaro um novo alento de vida. Este bezerro se deixa levar pela corrente enquanto tenta atravessar um rio. Ele estaria condenado se não fosse por esse cara corajoso. Um cão simplesmente para de respirar enquanto caminha. Seu dono tem certeza de que seu animal de estimação já se foi, mas esse transeunte aleatório decide tentar ressuscitá-lo. Olha, eu acho que eu preciso me inscrever para um curso de primeiros socorros imediatamente. Esse pobre gato congelou no gelo ao lado de uma trilha. E apenas essas duas mulheres responderam aos seus gritos de socorro. Agora vai ficar tudo bem.
Veja como essa mulher tenta devolver um bebê koala perdido para sua mãe. Estes são os momentos que restauram sua fé na humanidade. Essa mulher não está pegando essas ondas para se divertir. Seu cachorro foi arrastado para a água durante uma tempestade. Foi apenas na segunda tentativa que a dona conseguiu alcançá-lo. Esse gato paga um alto preço por deixar a segurança do seu quintal. É horrível pensar no que teria acontecido se esse homem não tivesse vindo em socorro. Uma pobre raposa passou dias tentando sair de um canal gelado. Ao ver alguns humanos, ela implora por sua vida. Eles tentam ajudá-la a subir sozinha, mas acabam tendo que salvá-la com as próprias mãos. Um pequeno golfinho bebê acidentalmente nada em um beco sem saída e se joga na praia por desespero. Mas, felizmente, essa mulher percebe. Ela decide levá-lo para o mar na esperança de que ele encontre o caminho de casa. Vamos, garotinho. Nade até a sua mãe e não a perca de novo, tá? Este homem está horrorizado porque seu cachorro ainda está dentro do carro em chamas. Um policial imediatamente começa a procurar o cachorro, cujo tempo está se esgotando. Mas apenas tirá-lo do carro acabou sendo ainda mais difícil do que eles esperavam. Você sempre pode comprar um carro novo, mas nunca pode comprar um novo melhor amigo. Isso é o que acontece quando um beija-flor não percebe uma árvore enquanto voa a 40 km por hora. Parece que está fazendo uma verificação do sistema agora. Você nunca vai adivinhar para onde esse potro está levando essas pessoas. Ele está pedindo desesperadamente para ajudá-lo a chegar à sua mãe. Um pequeno filhote de raposa decide se servir de comida de cachorro, mas em vez disso fica com a cabeça presa em uma jarra. Para sorte dessa raposa, ela tropeçou no quintal dessa pessoa em particular. E agora parece que esse pequeno filhote pertence a ele. Dá só uma olhada como esse cão é arrastado pela corrente. É preciso uma equipe inteira de policiais para tirá-lo. Mas a parte mais difícil ainda estava pela frente: ressuscitar urgentemente o cachorro. Este esquilo provavelmente só queria brincar com alguma linha de pesca, mas ficou todo enrolado e não conseguiu sair. Esses caras levaram muito tempo para libertá-lo. Olha só, ele decidiu voltar e agradecê-los. A única razão pela qual este burro ainda está vivo é por causa de um tronco que foi pego em um rio inundado. E precisava aguentar o tempo suficiente para essas pessoas realizarem uma missão de resgate bem-sucedida. Essa cobra real ficou presa em uma rede de pesca, e a sede a mataria se ela não conseguisse atrair a atenção das pessoas. Então ela se arriscou e as pessoas chamaram um salvador de cobras que cuidou dela.
Esses macaquinhos estão usando suas últimas forças para se agarrar a um pote para salvar sua vida. Eles definitivamente teriam caído se essa pessoa não tivesse aparecido a tempo. Mas agora, eles estão salvos. Não sabemos por que esses dois elefantes de repente decidiram nadar pelo mar, mas uma coisa é certa: eles teriam se afogado sem a ajuda humana. As tripulações de 2 barcos tiveram que ser criativas para poder prender cordas e rebocar os animais de várias toneladas para a costa. Esse filhote de urso foi abandonado pela mãe e passou 6 dias inteiros com uma mamadeira na cabeça. Seu instinto de autopreservação fez com que ele subisse cada vez mais na árvore, mas os socorristas também não desistiram. Esse jovem elefante teve o azar de cair em um buraco do tamanho exato dele. Foi preciso um grupo inteiro de pessoas para encontrar uma maneira de salvá-lo e mantê-lo vivo até então. Este ursinho fez a sua primeira viagem, mas nadou muito longe e não calculou completamente sua força. E se não fosse o barco desses pescadores, ele teria simplesmente afundado. Esses cavalos selvagens passaram quase 1 hora na água gelada, até que seus gritos foram ouvidos pelos moradores. Por sorte, eles tiveram equipamentos pesados para retirar os animais quando cada minuto contava. Este carinha foi atropelado por um carro e sua pata ficou gravemente ferida. Infelizmente, os médicos não conseguiram salvar a pata, mas eles conseguiram dar uma nova vida a Jed. Este pequeno tubarão de Recife ficou viciado, mas felizmente essas senhoras estavam por perto e não o deixaram em apuros. Um cachorro abandonado ficou preso em um rio caudaloso e nem estava tentando pedir ajuda, mas uma equipe inteira de socorristas apareceu para ele. Quase 200 porcos ficaram presos em um celeiro que, de repente, pegou fogo. Mas veja como uma operação de resgate padrão se transforma na coisa mais doce de todas. Quando essa orca ficou presa nas rochas numa maré baixa, ela estava condenada. Mas os socorristas jogaram água nela por 6 horas, para que ela não morresse de superaquecimento antes que a maré subisse. Este leopardo desidratado ficou com a cabeça presa em um recipiente de metal e ficou no meio da estrada, esperando receber ajuda das pessoas. Veja como o predador tolera bravamente o manuseio enquanto é resgatado. Basta ver como esta mãe elefante cobre o seu bebê com seu próprio corpo. O coração dela simplesmente parou de bater. Enquanto os salvadores lutavam por sua vida, o filhote temia o pior, que sua mãe nunca mais acordasse. Mas às vezes as pessoas são capazes de fazer milagres. A mãe deste passarinho escolheu o pior lugar para fazer um ninho, mas graças a uma pessoa atenciosa, uma equipe inteira de bombeiros chegou para ajudar. Este cervo foi o único de um rebanho inteiro que não conseguiu atravessar o rio congelado. Com uma temperatura de menos 14 graus Celsius, a pobre alma não teria sobrevivido à noite. Mas ela não precisava, porque alguns trabalhadores locais vieram em seu socorro. A vida dele está em boas mãos agora. Um desses pescadores correu imediatamente para ajudar, quando viu um potro preso na lama. Mas empurrar um animal de 30 quilos não foi tão fácil, principalmente porque ele não conseguia nem ficar em pé, mas o homem fez o seu melhor para devolvê-lo aos seus pais. There they are. She's showing me. Esse bode praticamente implorava para essa mulher que a seguisse. Não para exibir seus filhos, mas para salvar suas vidas. Oh my God. Come here, baby. Oh.
Come here. Oh my God, what are you doing down here? Agora toda a família está reunida de novo. Ninguém sabia o que estava errado com este corvo marinho e por que ele estava se recusando a comer. Mas esse veterinário imediatamente percebeu qual era o problema. A ave, de alguma forma, tinha conseguido engolir uma garrafa plástica de meio litro. Corey sentou-se na beira da estrada por 6 horas para atrair a ajuda para outro cão que tinha sido atropelado por um carro. Enquanto isso, Matthew não desistiu para poder se reunir com seu melhor amigo. Alguma dúvida de que os animais também têm sentimentos? Este homem viu um macaco ferido na beira da estrada e simplesmente não conseguiu passar. Um ato bondoso pelo qual o animal lhe agradeceu sinceramente. Agora eles serão amigos para toda a vida. Eu não tenho ideia de como esse cara ouviu gritos desesperados por ajuda no meio da estrada, mas eu sei de uma coisa: sem ele, uma pequena vida teria sido cortada. É óbvio, né, olhando para este ganso congelado, que não tem nada que possa ser feito para ajudá-lo. Mas esse transeunte aleatório decidiu tentar de qualquer maneira. Ele lenta e cuidadosamente aqueceu o pássaro até que ele literalmente voltou à vida. Esta raposinha brava não tinha intenção de desistir e pediu ajuda à sua mãe, porque os humanos não são de confiança. Bem, exceto por este humano. Imagine o que as aves de rapina teriam feito com este pombo se a polícia não tivesse notado. A situação acabou sendo complicada, mas estes profissionais encontraram uma solução muito incomum. Os trabalhadores ouviram um grito de ajuda vindo de um poço inundado. Eles decidiram verificar e viram esta pobre cachorra com um cachorrinho. E olha como ela implora para o socorrista para puxar o seu bebê primeiro. Welcome back to the life. Após o lançamento, esses caiaqueiros profissionais avistaram um veado pobre na corrente forte. Toda vez que ele tentava sair, era varrido. Até que um dos caiaques conseguiu carregá-lo diretamente no próprio caiaque. Uau, o veado vai se lembrar aí desse nado pro resto da sua vida. Esse casal definitivamente não esperava ver isso quando saía de um encontro na natureza. Eles correram imediatamente para ajudar a vaca bebê, que estava legitimamente aterrorizada, mas bem. Essa águia não conseguia se alimentar e estava criticamente exausta, então rastejou para a estrada para pedir ajuda, onde foi notada por um trabalhador de reabilitação de vida selvagem chamado Martin. Ele tentou ser o seu melhor amigo para ajudar a ave, mas infelizmente nem todos podem ser salvos. Um pobre veado corso perdeu a sua casa e toda a sua família com um incêndio florestal, mas ele milagrosamente conseguiu sobreviver graças a esses bombeiros. Um furacão tirou tudo de uma mulher idosa, até mesmo a sua melhor amiga. Depois de se resignar com a perda, o universo de repente a presenteou com um presentão. Ela ainda tinha aquilo com que mais se importava. Dois servos lutaram tão ferozmente para determinar qual deles era o macho alfa que eles prenderam chifres e caíram diretamente em um rio gelado. Eles não tiveram outra escolha senão aceitar a ajuda deste cara com uma serra e esquecer que isso alguma vez aconteceu. Este urso encontrou uma maneira de abrir uma lata, mas ele ficou com a língua presa nela. Ele foi esperto o suficiente para pedir ajuda para os humanos. Felizmente, as pessoas não tinham medo da enorme besta e organizaram toda uma operação de resgate para o urso.
Eis o que a vida circense pode fazer com o rei dos animais. Ele foi resgatado por um voluntário, mas as autoridades não permitiram que ele ficasse com o animal. Mas o leão não confiava em mais ninguém, então ele parou de comer. A única maneira de salvá-lo foi reuni-los. Com quase 1 ano de idade, Asha pesava cerca de 13 quilos quando foi encontrada em um circo itinerante. Mas olha só como ela se transforma com um pouco de cuidado. Acredite ou não, uma matilha de porcos selvagens realmente trouxe os seus filhos para brincar no playground. Todos exceto 2 leitões, que não foram capazes de encontrar a saída. Então, as pessoas tiveram que chamar os bombeiros para ajudar. Essas garotas normalmente verificam os ninhos de pássaros flutuantes só por causa de... Mas não dessa vez. 2 filhotes recém-nascidos sobreviveram milagrosamente, mas estavam condenados se não conseguissem comida e calor. Felizmente, elas têm uma nova mãe agora. A gente nunca vai saber se esse macaco teria tido forças para nadar até a costa ou não. Mas está claro como o dia que o pequeno Jack Sparrow sabe exatamente para que servem os humanos e como usá-los corretamente. O que poderia ser pior para um cachorro jovem perder 2 de suas patas ao mesmo tempo? Basta ver como ele ficou feliz aí por poder correr novamente. Um urso curioso encontrou um barril no meio da floresta e decidiu descobrir o que estava dentro. E acabou sendo uma armadilha. Se ele soubesse o quão sortudo ele era, por pessoas estarem passando próximo... Este cara vê uma ovelha presa na neve e decide ajudá-la. Mas ele mesmo não tem ideia do quão boa é a sua ação. Essa pobre égua caiu num buraco e não conseguia sair sozinha. Foram necessários 6 tipos de equipamentos e 12 pessoas para libertar o animal. E ela jamais teria conseguido atravessar o pesadelo sem o apoio destes caras. Se você pensava que a areia movediça era apenas algo inventado por cineastas, então você estava errado. Em questão de horas, um enorme camelo ficou preso em areia movediça até o peito. No final do dia, ninguém saberia que ele estava lá. Mas, felizmente, alguém notou o animal a tempo. Ninguém se importava com este corvo congelado e ele até tinha aceitado seu destino. Mas essa mulher decidiu o contrário. Ela não só aqueceu o pássaro, ela também derreteu meu coração. A última coisa que você espera ver em um local de construção é um veado. Um pouco mais, ele teria ficado ali para sempre. Mas os trabalhadores salvaram ele com a única maneira que eles sabiam como. Em um último esforço, este soldado correu para o resgate de um veado bebê, apesar de já ter afundado. Nada é mais importante para um verdadeiro herói do que salvar uma vida, mesmo uma tão pequena. Quem diria que um poço tão pequeno poderia se tornar o lugar de descanso final de um alce tão grande? Mas a hipotermia tinha feito o seu preço. Foram necessários 7 homens adultos para libertar o animal. Um pinguim encontrou um refúgio enquanto tentava escapar de um predador. E ficou preso. Felizmente, o pinguim teve a sorte de encontrar um humano no meio da desolada Antártida. Olha como ele ficou feliz depois de ser encontrado. Este soldado está assumindo sua missão mais importante de sempre. E graças aos seus esforços, esta cegonha trará muitos bebês ao mundo. Os bebês de uma mãe leopardo caíram em uma armadilha enquanto ela estava caçando. E ela nunca os teria visto novamente se não fosse por estas boas pessoas. Felizmente, todos esses animais vão ficar bem. Então, sinta-se à vontade para nos contar qual a história mais tocou você. E eu agradeceria muito se você deixasse um like nesse vídeo, hein?
Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder a próxima parte, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau!